Olá a todos os arquitetos e apaixonados por arquitetura. Sou Rafael Nascimento, do blog Arquiteto Versátil. Hoje tratarei sobre 5 livros da minha estante. Vamos lá? Para o primeiro livro, escolhi o livro do Érico Veríssimo, intitulado Incidente em Antares. É um romance de quase 500 páginas. Ele é um livro que conta a história de uma cidade descrita de forma real, com problemas reais, inspirada num problema real. E a partir desse fato real foi construído todo esse livro. Então, o livro ele trata sobre a cidade de Antares. Ocorre um problema na prefeitura. Na verdade, ocorre um problema na cidade inteira, onde diversos trabalhadores começam a parar de trabalhar, né? Então, falta, por exemplo, luz na cidade, os coveiros param de trabalhar, Antares literalmente entra em greve. Então, a partir dessa greve, os mortos na cidade foi acumulando no cemitério, de forma que todos eles não estavam sendo enterrados. Então, esses mortos levantam para reivindicar que a cidade volte a trabalhar. Então, esses mortos começam a, entre aspas, infernizar a prefeitura, as pessoas, os familiares. É basicamente um livro de zumbi, mas que tem uma visão um pouquinho diferente do zumbi atual, né? Eles, no caso, esses mortos, eles levantam para reivindicar o seu enterro, reivindicar que a cidade volte a funcionar, diferentemente dos zumbis atuais que não querem reivindicar nada, só quer comer, se alimentar ou coisa do tipo. Então é um livro para quem gosta de romance com uma visão bem diferente. Por exemplo, o livro contém diversas passagens com diferentes grafias. Então, essa forma que o autor utilizou para estruturar um texto, ela passa para o leitor uma visão mais física de cada fato. Então, quando o personagem está falando com o prefeito, ou quando recebe uma carta, ou algo relacionado a alguma documentação, algum fato específico, ou um trecho do jornal, todas essas passagens importantes são estruturadas de forma diferente, para que o leitor possa ter uma percepção mais física de cada fato ocorrido e registrado ao longo do livro. Para o segundo livro, eu escolhi o livro de contos, intitulado Contos Brasileiros, onde reúne diversos autores, como Clarice Lispector, Machado de Assis, Altran Duran, Lima Barreto, entre outros autores. Dentre os diversos autores que compõem essa obra, há um texto em particular do autor Dalto Trevisan, intitulado Uma Vela para Dário, onde conta a história de um homem que vem na rua, caminhando tranquilamente, e que em um certo momento ele passa mal. Neste momento ele se encosta na parede de uma das casas, uma parede específica da rua, e começa a como se fosse uma casa velha, começa a desmoronar na rua. Só que diversas pessoas passam por ele, alguns o ignoram, como se outros até tentam socorrer, mas desiste. Mas a grande maioria leva seus pertences, no caso o relógio, a carteira, seus pertences que naquele momento ele tinha. No fim do conto, ele morre sozinho na rua, né? Como se fosse um indigente. E muitos passam pela rua olhando para ele e achando que ele é um mendigo que foi assaltado, ou um mendigo que morreu na rua, solitário, ou um bêbado, ou coisa do tipo. Então é um conto que eu acho bastante interessante pela forma que o autor narra esse fato, né? A linguagem e toda a relação humana que tem com essa pessoa. Então é um texto extremamente profundo, né? Pequeno, mas profundo. Vale a pena bastante conhecer esse conto. Há também outros contos nesse livro que vale a pena, mas o que mais chamou a atenção foi esse de Dário Trevisan. Para o próximo livro, trago
o livro do Paulo Coelho, intitulado Ser como um Rio que Flui. Um livro é composto por diversas crônicas, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira, relatando diversos fatos, né, diversos momentos que ocorreram com o Paulo Coelho. Além disso, essa obra contém também diversas ilustrações, agregando maior valor à obra. Então, por exemplo, olha essa ilustração, né, muito criativa. Cada ilustração ela serve ou para ilustrar basicamente o que foi tratado ou agregar valor às histórias. Então, tem essa, por exemplo, né, que ele trata sobre uma reforma na casa dele, sobre diversos momentos. A crônica que mais me chama a atenção é a primeira, onde ele narra seu processo de construção, no caso da escolha de ser um escritor, né? É uma crônica onde ele trata sobre a relação de seus pais com a profissão de escritor, sua relação também com a construção da personalidade que ele se tornou hoje, que é o escritor, né? Que desde pequeno ele tinha vontade de ser escritor, mas basicamente ele não sabia o que era e o que fazia cada autor. Basicamente, a crônica mostra a construção da sua profissão, onde ele mostra a relação que seus pais tinham com essa ideia. Para seus pais, eles queriam que ele fizesse uma graduação e a partir da graduação ele escrevesse livros. Mas na cabeça dele, ele só queria ser um escritor. Então os pais começaram a questionar esse desejo. Então essa crônica, ela retrata essa visão de ser escritor, né? Vale a pena bastante ler. Para o quarto livro, eu escolhi o livro titulado Missão Impossível. Melhor, Missão Impossível não. Missão Perigosa em Londres, escrito por Hélio do Soveral. É um livro de romance policial, onde relata a história de um casal de jornalistas que é enviado do Brasil a Londres para fazer a cobertura dos incêndios misteriosos que estão ocorrendo em Londres. Então, a partir desses incêndios misteriosos que estão ocorrendo em Londres, é que toda a trama acontece. Eu não vou me aprofundar muito nesse livro porque farei uma resenha crítica sobre ele. Para quem quiser saber mais, fique atentos que logo terá um vídeo sobre ele no canal. Para o quinto e último livro desse vídeo, eu escolhi o livro do autor Raimundo Carreiro, intitulado Os Segredos da Ficção, o Guia da Arte de Escrever. É um livro técnico que trata sobre a produção de textos ficcionais. Nele, você encontrará diversas dicas relacionadas a criação do personagem, como estruturar a narrativa, o desenvolvimento da voz narrativa e assim por diante. Então, esse livro é para aqueles que têm curiosidade sobre o ato de escrever ficção. Então, eu recomendo para quem quer ser um escritor de romance, contos, que necessita de um aprofundamento maior sobre os personagens, sobre as cenas, eu recomendo que compre e leia, né? Leia não só uma vez, mas diversas vezes. Então, esses foram meus 5 livros da minha estante. Para quem gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Mais uma coisa, para quem não viu o primeiro vídeo do canal Arquiteto Versátil, deixarei o link na descrição. Além disso, deixarei na descrição algumas informações sobre os livros, como as editoras, a quantidade de páginas, o autor e assim por diante.
quem quiser saber mais informações sobre os livros. Até o próximo vídeo. Tchau!